Hoje é dia 15 de julho de 2025. Agora é 21 horas e 28 minutos, centro da capital da tecnologia, São Carlos, São Paulo, Brasil. Sou pesquisador científico, Alas e Gabriel do Breviário, que cursa mestrado em Psicologia Cognitiva e Comportamental na University of Informatics and Faith em Flórida, Estados Unidos, curso daqui de São Carlos na modalidade à distância. Esta videoaula 5 tem como base o artigo científico 5 de uma série de 26 artigos que eu já produzi, conduzi, concluí dentro do meu mestrado, né, e que estão em fase de avaliação. Em breve estarão todos publicados, com dó individual cada um. Cada videoaula, né, que consta com a apresentação correspondente a ela, vai ter na sua descrição o link, né, do artigo publicado, para que a pessoa tenha o acesso, possa baixar na íntegra em PDF, possa replicar metodologias para produzir revisões de alto impacto como essa, e também citar, recomendar, etc., né? O título, tema deste artigo e videoaula é Avaliação empírica da eficácia da constelação familiar na redução de ansiedade e melhoria do bem-estar psicológico. Esta pesquisa investiga a integração da constelação familiar com abordagens espirituais e psicoterapêuticas complementares no tratamento de transtorno de ansiedade, destacando a importância dos fatores transgeracionais e da diversidade cultural no contexto terapêutico. A problemática reside na necessidade de validar cientificamente essas práticas integrativas e compreender seus efeitos clínicos e sociais. O objetivo principal foi analisar a eficácia dessas abordagens integradas e sua aplicabilidade em contextos culturais diversos. A pesquisa adotou o paradigma neoperspectivista giftidiano, que valoriza a coexistência de verdades múltiplas, a inclusão e a busca contínua pelo conhecimento. Foram empregadas teorias relacionadas à psicoterapia integrativa, espiritualidade aplicada e teoria transgeracional, e utilizado o método hipotético-dedutivo para estruturar a investigação. A revisão bibliográfica e documental narrativa foi rigorosamente conduzida, consultando bases de dados como PubMed, Medline, Scopus e Cielo, utilizando descritores específicos como terapias integrativas, ansiedade, constelação familiar e diversidade cultural, resultando na análise detalhada de 85 trabalhos de alto impacto, que serviu como o corpus final investigado. Os principais achados indicam que a abordagem integrativa promove benefícios clínicos significativos, reforça a resiliência emocional e respeita as especificidades culturais dos pacientes. Concluiu-se que tais práticas têm potencial para ampliar o campo terapêutico e promover inclusão e diversidade. Identificaram-se lacunas quanto à capacitação profissional e pesquisas longitudinais. As limitações incluem o escopo exploratório e a amostra restrita. As contribuições abrangem avanços teóricos, metodológicos e práticos, agregando valor à psicoterapia, à saúde mental e à promoção da diversidade social. Para esta pesquisa, tomou-se como questão norteadora principal: qual é o impacto da constelação familiar na redução da ansiedade e na promoção do bem-estar psicológico? Questões secundárias: como a constelação familiar contribui para a redução dos sintomas de ansiedade? Quais são os efeitos da constelação familiar no bem-estar psicológico geral? Em que medida a espiritualidade integrada à constelação familiar potencializa seus resultados terapêuticos? Quais são as percepções dos participantes sobre a eficácia da constelação familiar?
Quais desafios metodológicos são enfrentados na avaliação empírica desta prática? Para responder a essas questões, antes de algum teste experimental ou estatístico, foram estabelecidas as seguintes respostas possíveis, denominadas hipóteses. Hipótese 1. A constelação familiar reduz significativamente os sintomas de ansiedade nos participantes. Hipótese 2. A prática melhora o bem-estar psicológico geral. Hipótese 3. A integração da espiritualidade potencializa os efeitos terapêuticos. Hipótese 4. Os participantes percebem a constelação familiar como eficaz. Hipótese 5. A avaliação empírica enfrenta desafios que podem ser superados com metodologias integrativas. Como referencial básico ou conceitual, foram levantados construtos de primeira, segunda e terceira ordem. Como construtos de primeira ordem, foram abordados o conceito de constelação familiar, estado emocional, ansiedade, bem-estar psicológico, saúde mental integral e espiritualidade. Como construto de segunda ordem, foram abordados teoria sistêmica, psicoterapia integrativa, interreligiosidade. Como construto de terceira ordem, foram considerados paradigmas científicos, modelos epistemológicos, o paradigma neoperspectivista giftidiano, integração dialógica, integração holística, perspectivas multifacetadas, modelo hipotético dedutivo. Como resultados dessa pesquisa, a seção 4 ela apresenta 4 subseções. A primeira subseção intitulada Eficácia e aplicabilidade da constelação familiar na terapia integrativa. Os resultados dessa subseção indicam que a aplicação da constelação familiar deve considerar o contexto socioeconômico, cultural e religioso do paciente para garantir a relevância e efetividade da intervenção, conforme defendido pela literatura sobre diversidade e inclusão. Silva Pereira, 2022, Sibanda, Nigikobo, 2022. A personalização do atendimento emerge como fator decisivo para o sucesso terapêutico, consolidando a importância de uma abordagem integrativa e plural. Subtópico 4.2. Influência da espiritualidade e das práticas religiosas na psicoterapia. Os dados dessa subseção reforçaram a necessidade de formação profissional específica e sensível para o manejo ético e competente das dimensões espirituais na psicoterapia, aspecto ainda carente na formação de muitos profissionais de saúde mental. E investir em capacitação pode ampliar o acesso a tratamentos integrativos de qualidade, promovendo saúde mental plena. Subtópico 4.3. Análise das influências transgeracionais e dos padrões familiares. Os resultados dessa subseção indicam que a abordagem transgeracional requer sensibilidade cultural e respeito à singularidade de cada sistema familiar, sendo essencial para o sucesso terapêutico considerar as múltiplas dimensões envolvidas. A personalização das intervenções emerge como um fator determinante na efetividade do tratamento. Subtópico 4.4. Cases de sucesso e ilustrações práticas da aplicação terapêutica. Os casos analisados, que eu vou citar agora, evidenciaram a eficácia das intervenções nas terapias, tanto de constelação familiar, terapia progressiva de memória, terapia regressiva de memória. Essa subseção analisou diversos casos que ilustram a eficácia da constelação familiar integrados a práticas espirituais e psicoterapeutas complementares. Em um caso emblemático, a paciente apresentou significativa redução dos sintomas de ansiedade após sessões psicanalíticas
com o emprego de constelação familiar, resgatando e transformando padrões familiares rígidos, promovendo autoconhecimento e reconciliação. Outro caso destacado é a relevância da espiritualidade na terapia, onde o suporte religioso e práticas integrativas permitem ao paciente lidar com crises existenciais profundas, fortalecendo a resiliência e promovendo o bem-estar emocional duradouro. Este caso exemplifica como a integração entre ciência e espiritualidade pode ser benéfica no contexto clínico. Um terceiro caso evidenciou o papel da abordagem transgeracional para paciente com histórico familiar de traumas não resolvidos, onde a reestruturação das relações familiares possibilitou a ruptura de ciclos e o desenvolvimento de novas formas de relacionamento. Essa intervenção reafirma a importância da visão sistêmica na prática terapêutica. Outro caso ilustrativo envolveu a aplicação da terapia do esquema aliada à constelação familiar, que permitiu a identificação e transformação de crenças limitantes que permeavam a autoimagem do paciente, resultando em melhoras significativas na qualidade de vida e nas relações interpessoais. Este exemplo destaca a complementaridade das abordagens terapêuticas. Os casos analisados evidenciam que a eficácia das intervenções está diretamente relacionada à adaptação do tratamento ao contexto cultural, religioso e social do paciente, ressaltando a importância da diversidade e inclusão na prática clínica. Esses exemplos reforçam o potencial transformador das terapias integrativas quando conduzidas com sensibilidade e rigor. A religiosidade é um aspecto relevante, fundamental na condução de terapias psicanalíticas, psicoterapêuticas, com quaisquer pacientes, não só com pacientes que são religiosos, porque a espiritualidade é diferente de religiosidade. A espiritualidade a pessoa, o ser humano, ele desenvolve valores, forma de se conectar com um ser ou seres, né, que se tem por norte, por referência, como seres moralmente desenvolvidos, como seres virtuosos, como seres, né, exemplo. Né? Aqueles que são religiosos, dentro da sua comunidade religiosa, buscam esse ser ou esses seres lá dentro, seja nos livros, seja nos líderes. Quem não é religioso também busca, pode ser espiritual, sim. A espiritualidade não é consequência da religiosidade. Engana-se quem pensa que para ser espiritual tem que se frequentar uma religião. Não. Não tem que se frequentar a religião. E mentira também, quem acredita, né, embora cada religião ache que para ser salvo, né, quem acredita na doutrina da salvação, para ser salvo tem que frequentar um templo, um grupo religioso, e pior ainda, o exclusivismo religioso diz que se você não pertencer àquele grupo ou comunidade religiosa, você não vai ser salvo. Se você for adventista, só adventista é salvo, quem não é, não vai ser. Se quem é da Assembleia de Deus, prega que só quem é da Assembleia de Deus que vai ser salvo, quem não é dali não vai ser. Quem é espírita, prega que só quem é espírita vai ser salvo. Quem é testemunho de Jeová, prega que só quem é testemunho de Jeová vai ser salvo. Ninguém mais vai ser. Quem é mórmon, prega que só quem é mórmon vai ser salvo. Ninguém mais vai ser. Quem é católico, prega que só quem é católico vai ser. E se questionar, diz, não, o catolicismo foi a primeira religião a ser criada. Foi Jesus que criou. Não, Jesus não criou religião nenhuma. Antes de Jesus vir à Terra, já existia muitas religiões, né? Islamismo, confucionismo, shintoísmo, o judaísmo, existiam muitas, né? Jesus veio e não criou religião nenhuma. Ele veio e iniciou um movimento conhecido como cristianismo, porque ele era o Jesus Cristo. E a palavra Cristo significa enviado, ungido, né? Designado para uma missão aqui na Terra, missão especial, que segundo livros religiosos seria para doar a sua vida e com ela abrir a esperança de vida eterna. Isso para quem acredita. E não estou dizendo nem que eu acredito ou não, que não é o objetivo dessa videoaula. Não estou aqui para falar de crenças, nem defender A ou B ou C em matéria de crença ou ideologia religiosa ou doutrina ou ensino. Só estou explicando a diferença entre espiritualidade e religiosidade.
Desenvolver espiritualidade nada tem a ver com pertencer a uma religião. Ninguém precisa pertencer à religião para ser um ser humano honesto, justo, verdadeiro, ético, promotor da verdade, da justiça, da diversidade, da inclusão, seguir leis, reivindicar direitos, botar para quebrar, jogar na cadeia quem merece ser jogado lá, que são criminosos, expor hipocrisia institucional e religiosa. E ninguém precisa estar dentro da religião. Inclusive, quem está... Né, eu já até dei um spoiler aqui, para quem é esperto já pegou. Né? Eu já falei hipocrisia religiosa, quem é esperto já entendeu tudo. Enfim, deixa para lá. Meu interesse não é falar de religião. Né? Conclusões desta pesquisa. Principais achados dessa pesquisa. Essa pesquisa comprova a eficácia da abordagem integrativa, da importância da sensibilidade cultural e espiritual no processo terapêutico, o papel da teoria da predestinação na compreensão dos aspectos existenciais e transgeracionais e a relevância da personalização do tratamento para garantir a adesão e o sucesso da terapia. Além disso, foram identificados casos concretos que ilustram a aplicabilidade prática dos conceitos estudados. As contribuições teóricas desta pesquisa envolvem o avanço da compreensão da inter-relação entre espiritualidade, influências transgeracionais e práticas psicoterapêuticas integrativas. Metodologicamente, o estudo demonstrou a eficácia do paradigma neoperspectivista e do método hipotético-dedutivo na condução de pesquisas complexas e multidimensionais. Empiricamente, forneceu evidências sólidas da aplicabilidade clínica das técnicas analisadas, ampliando o corpo de conhecimento disponível. O valor agregado dessa pesquisa se manifesta na ampliação do conhecimento científico sobre terapias integrativas na promoção da diversidade e inclusão na psicoterapia, no fortalecimento da pós-graduação, ao fornecer uma base teórica e metodológica robusta, e na contribuição para a melhoria da saúde mental da sociedade por meio de práticas terapêuticas mais eficazes, sensíveis e abrangentes. Considerações finais. Destaca-se que as limitações teóricas envolveram a complexidade intrínseca das teorias integradas, que demandam maior articulação futura. Metodologicamente, a pesquisa foi restrita pela natureza exploratória e pelo escopo da revisão bibliográfica, que poderia ser ampliada com estudos empíricos longitudinais. E, empiricamente, a amostra limitada de casos analisados restringe a generalização dos resultados. Para pesquisas futuras, sugere-se o desenvolvimento de estudos longitudinais que avaliam o impacto duradouro das terapias integrativas em diferentes contextos culturais e sociais, a investigação do treinamento e capacitação de profissionais para o manejo adequado das dimensões espirituais e a exploração de modelos híbridos que integrem diversas técnicas psicoterapêuticas para potencializar resultados. Tais iniciativas poderão preencher as lacunas identificadas e refinar as metodologias utilizadas, contribuindo para o avanço científico e prática da área. Para a construção destes 26 artigos iniciais do meu mestrado, muitos outros virão depois, e que deram início a essa série de 26 videoaulas da teoria psicodinâmica giftidiana da predestinação, os 3 artigos principais vou citar aqui. Fui eu mesmo o proponente, pesquisador principal delas, todas elas publicadas. Eles são artigos de alto impacto, publicados em revistas que, na avaliação quadrienal da CAPES, de 2021 a 2017 2020, era quase A4. Na última avaliação, 2021 2024, não sei qual a classificação, que ainda tinha quase, será publicado,
mas na avaliação atual o quali já não tem mais sentido. Mesmo assim, as revistas que tinham qualizar não deixam de ter artigo de alto impacto publicado por não ter mais quali, não é isso. A questão é que agora a avaliação da qualidade está no conteúdo do artigo, seja se a revista tem ou não quali, seja se ela está indexada em excelente base de dados ou não, embora seja diferencial, por questão do rigor dos processos editoriais envolvidos nas revistas indexadas nessas principais bases de dados, como Scopus, Publishing Science, Journal Citation Report, Cielo, PubMed, etc. Os três principais artigos são diretrizes para a exploração científica da predestinação, previsibilidade e imutabilidade da vida humana e suas implicações cognitivas e sociais, hipóteses e protocolos. Publicado na revista espanhola Contribuciones a las Ciencias Sociales, volume 18, número 1. O artigo Teoria da Predestinação, uma abordagem multidimensional sobre destino, livre-arbítrio e previsibilidade, publicado também na revista espanhola Contribuciones a las Ciencias Sociales, volume 18, número 1. E o artigo Validação Empírica da Teoria da Predestinação, Estratégias Metodológicas, Instrumentos Psicoterapêuticos e Análise de Confiabilidade, publicado na revista científica espanhola Contribuciones a las Ciencias Sociales, volume 18, número 1. Esses três artigos fornecem toda a fundamentação teórica, metodológica e empírica para a validação empírica e experimentação necessária para validar tanto as três técnicas psicoterapêuticas utilizadas para a validação da teoria, quanto a própria teoria, a validação das 5 hipóteses principais que validam a teoria. Para comprovação da expertise know-how necessário para tanto a construção desses instrumentos como para a validação estatística das 3 técnicas psicanalísticas mencionadas, a constelação familiar, a terapia regressiva de memória, a terapia progressiva de memória, bem como as 5 hipóteses principais da teoria psicodinâmica giftediana da predestinação, 3 artigos deixam evidente essa expertise know-how minha. O artigo intitulado Validação Empírica de Instrumentos para Avaliação da Superdotação Metafísica Espiritual, Desenvolvimento, Aplicação e Análise Psicométrica no Contexto Educacional Brasileiro, publicado na revista espanhola Contribuciones a las Ciencias Sociales, volume 18, página 1. Validação empírica de instrumentos psicossociais para avaliação e diagnóstico de superdotação sexual no contexto educacional brasileiro. Revista Journal of Media Critics, volume 11, página 1 a 25. Artigo Validação empírica de um instrumento multidimensional para avaliação e diagnóstico de superdotação, uma abordagem integrativa para os tipos acadêmico, criativo, produtivo, metafísico, espiritual, sexual e book. Publicado na revista Journal of Media Critics, volume 11, página 1 a 25. Então, esses 3 artigos, eles apresentam os instrumentos que foram utilizados tanto para coletar os dados, como para avaliar, diagnosticar cada um desses 3 novos tipos de alta habilidade e superdotação, mas também mostra como que foi conduzida a etapa de testes, análise estatística, teste de hipóteses, análise fatorial confirmatória e explanatória, que foram as análises estatísticas utilizadas para validar essas escalas, de avaliação e coleta de dados, diagnóstico, altas habilidades e superdotação. Os mesmos procedimentos metodológicos são também utilizados dentro das pesquisas que vão validar estatisticamente as técnicas de constelação familiar, terapia progressiva de memória, terapia regressiva de memória e também as 5 hipóteses principais da teoria psicodinâmica giftediana da predestinação. Não digo as mesmas análises, isso é diferente. As análises estatísticas, o tipo de análise que será feita, depende de cada pesquisa, mas os procedimentos são esses. As hipóteses já foram levantadas, elas satisfazem os 5 critérios SMART. Os instrumentos eles são capazes de coletar aquilo que se pretende, que se objetiva mensurar com eles. A análise de confiabilidade já foi realizada em cada um desses instrumentos, utilizando alfa de Convert, que deu elevadíssimo, acima de 85%, que é suficiente para caracterizar a consistência interna das questões
né, utilizadas para coletar os dados, né, para validar essas 3 técnicas psicanalíticas e as 5 hipóteses principais da teoria. Então, quer dizer, agora avançar mais, né, publicar esses 26 artigos, deixar o link embaixo de cada uma das 26 videoaulas no YouTube, a cada pessoa que assistir, deixar comentário, acessar o artigo, replicar essas metodologias para realizar, né, pesquisas, revisões de alto impacto, citar, recomendar, né, tudo isso aumenta o impacto real, né, das pesquisas, o impacto real, né, dessas técnicas, contribui para o aumento da cientificidade, tanto dessas 3 técnicas, quanto também dessa teoria. Que, no seu devido tempo, não vai demorar muito, será uma teoria científica, gozará de status científico, quanto qualquer outra teoria reconhecidamente científica pela comunidade científica.